Ó, para especificar. E houve mais uma diferença. Não é porque, eventualmente, naquele momento eu entendia que, havendo alguma mudança comportamental, pudesse me garantir uma proteção maior em relação à fala dos mandamentos, e mesmo que eu não achasse que isso caracterizasse, em algum momento, porque depois eu voltei a acreditar nisso, mas em algum momento eu não acreditasse que falar dos mandamentos caracterizaria algum tipo de morte espiritual das pessoas, eu achasse apenas que eu seria eventualmente atacado, ou que as pessoas da igreja se escandalizassem, ou que as pessoas se escandalizassem porque eu falaria de alguma forma contra Cristo. Só que acontece o seguinte: não quer dizer que eventualmente, se eu tenho uma obediência semi-perfeita, que eu consiga eventualmente fazer esse meio campo a ponto de conseguir fazer essa pregação. Não quer dizer que eu acredite que mesmo que eu tenha esse comportamento, necessariamente haverá proteção. Ou haverá proteção suficiente, porque ainda pode haver, mesmo que eu consiga responder qualquer ataque, pode haver escândalo por conta disso. Num segundo momento é que eu trabalho com o conceito de proteção em meio a pecado. Então essa é a questão. Mesmo que eu tivesse lá o comportamento que eu não achava que era eventualmente totalizante para isso, ou semi-totalizante. Totalizante não, talvez eu nunca tenha tido, mas independente, mesmo que fosse semi-totalizante. Não quer dizer que eu acharia que eu teria muita certeza sobre a questão dessa proteção, necessariamente. Eu poderia até tentar, mas não quer dizer, a possibilidade de dar errado era maior, então eu teria que eventualmente angariar a coragem. Eu não estava trabalhando com o conceito de proteção em meio ao pecado. Ou que eventualmente essa proteção seria uma coisa, já que eu tenho um bom comportamento, agora vai ser uma proteção bem mais tranquila, ou uma coisa fácil. Mesmo que não fosse 100% de garantia. Mas que já me permitiria a pregação, porque naquela época eu já tinha falado isso. Ou mesmo que fosse só para mim mesmo, depois eu falei no canal. Mas eu falei, não, mas eu não preciso ser perfeito, posso tentar fazer a pregação. Mas isso não quer dizer que só porque eu disse isso, necessariamente eu vou fazer a pregação. Porque eu não sei se a proteção realmente é uma garantia. Depois eu acreditei mais nisso. Mas aí era por causa de uma outra linha argumentativa, que eventualmente eu estava trabalhando naquele momento. E que eventualmente aumentou, vamos dizer, entre aspas, a minha fé. Isso não era o caso em 2021, era um pouco o caso em 2022. Em 2021 eu não tinha essa premissa. Nem que eu tivesse, embora... aí tá, nem sei se eu tinha esse comportamento. Mas se eu tivesse um comportamento menor ainda, que não fosse nem semi-totalizante, nem nada disso, aí que eu não iria fazer a pregação mesmo. E por isso mesmo eu achava que eu tinha medo. Eu achava que eu tinha, vamos dizer, alguns pecados, mesmo que não fosse necessariamente sucessivo. Ou às vezes um sucessivo e outro não sucessivo e tal. Ok, mas não quer dizer que não haja pecado. Até porque eu tenho medo. Então melhor não fazer a pregação. Mas essa é a premissa. E aí tá, se eu tiver em 2021, se eu tiver pouco de um pecado só, já é o suficiente para eu ter medo. Já é o suficiente. Não é o meu conceito em 2022. Em algum momento eu me confundi nisso. Eu falei, mas peraí, em 2022, em 2021 eu já não tinha medo. Eu já tinha comportamento para não ter medo e mesmo assim tinha. Eu me confundi, porque em algum momento eu pensei, não, peraí, mas o comportamento em 2021, mesmo assim eu tinha medo, só que eu esqueci disso. Eu pensei, mas eu já deveria tentar naquele momento mesmo que eu tivesse medo, porque eu já tinha o comportamento igual ao de 2022. Só que isso não é bem verdade, porque lá não havia influência doutrinária da proteção em meio ao pecado. O suficiente para eu não tentar, e mesmo até para mudar de opinião em relação à questão da morte espiritual a partir dos mandamentos, né? Então essa é meio a questão. Acho que tá havendo um problema de comunicação temporal aqui, porque eu não trabalhava com esse conceito em 2021. O máximo que poderia se dizer, você poderia ter trabalhado com o conceito. Ok, mas não, aí eu volto ao argumento. Em nenhum momento eu deixei as pessoas presas, isso é impossível, porque principalmente em 2021 eu estava levando em consideração a possibilidade de que falar dos mandamentos era correto, mesmo quando eu achava, e tinha fundamento doutrinário, de que eventualmente aquilo seria errado. Mas eu estava mudando o comportamento para, se precisar, fazer. Então onde que eu deixei as pessoas presas? Não tem como. Porque esse não foi o pensamento em 2021, nos dois momentos. Nos dois momentos. Seja no momento em que eu só tenho medo de falar contra Cristo porque isso vai escandalizar, ou no momento que eu acho que, aumentando até, isso continua existindo, esse medo. Mas além disso, de que isso pode caracterizar a morte espiritual das pessoas. Então eu tenho esses dois momentos em 2021. Nenhum desses dois momentos é a prisão espiritual. Eles não podem caracterizar a prisão espiritual. Não tem como, não há logicamente essa possibilidade de caracterizar a prisão espiritual. E em 2022...
acho que eu não entendi, houve uma confusão ali de que eu achei que eventualmente era o mesmo comportamento, o que poderia não ser, e que era a mesma filosofia doutrinária, o que não era. O que não era, na verdade. Né? E eu mesmo constato isso na tentativa de pregação. Eu estou indo, mas peraí, como é que eu estou com medo? Porque antes eu não estava com tanto medo. Como eu talvez, entre aspas, me iludi doutrinariamente. Na hora que eu fui, falei, tem alguma coisa errada. Tem alguma coisa errada, não pode ser. Antes eu estava um pouco iludido de que não, eu já teria proteção em 2021. Só que isso não é verdade. Ou pelo menos no sentido que eu não acreditei que isso fosse verdade. E só por isso não caracteriza prisão espiritual. E fica esse complemento em o canal. Eram momentos diferentes, de novo, né? Sempre essa resposta. Eram três, nesse caso, três ou quatro momentos diferentes no que se refere à questão de mandamentos de prisão espiritual e tudo mais. E valeu. É isso aí, Deus é.